Vocês sabem qual é a importância da localização de um nódulo de tireoide? E quando eu estou falando de localização, pessoal, eu vou falar principalmente dos nódulos de alto risco para câncer. Aquele nódulo TIRAD5. Fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, medicina, curiosidade. Pessoal, quando nós temos um nódulo de tireoide, ele é classificado por riscos. E aquela classificação que nós já conhecemos, que é a classificação ACR-TIRAD, que classifica o nódulo como TIRADs 1, 2, 3, 4 e 5. E o TIRAD5, ele é um nódulo considerado de alto risco para câncer. Por quê? Porque as características desse nódulo vão ser um nódulo sólido, que pode ser irregular, que pode ter extensão para fora da tireoide, que pode ter microcalcificações e aumenta muito o risco de ser um câncer de tireoide justamente por causa dessas características. Mas não é porque um nódulo é um TIRAD5 que ele já vai tendo a necessidade de ser puncionado. Não. Olha a tabela do ACR-TIRADs. A indicação de punção do TIRAD5 é a partir de 1 centímetro. Mas preste atenção nesse asterisco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nódulos menores do que 1 centímetro, dependendo da sua localização e dos seus fatores de risco, pode sim ser necessário fazer a punção. E quais são essas questões? Primeiro, se o paciente tem um nódulo TIRAD5, ele é menor do que 1 centímetro, está numa boa localização, mas apareceu um linfonodo suspeito com cara de metástase, é claro que eu vou investigar esse nódulo, assim como o linfonodo. Agora, digamos que não tem linfonodo e eu vou avaliar a localização desse nódulo. Quando a gente tem um nódulo bem no meio da tireoide, bem na carne da tireoide, dependendo do tamanho desse nódulo, a gente está falando de uma doença extremamente inicial. Um nódulo de tireoide até 2 centímetros, a gente está falando de uma doença no primeiro estágio. Se ele tem de 2 a 4 centímetros, a gente está falando de uma doença no segundo estágio. Se ele tem mais de 4 centímetros, no terceiro estágio. Agora, se ele tem invasão, ou seja, saindo da tireoide para o músculo nessa parte da frente, mesmo que ele seja pequeno, menor do que 1 centímetro, se ele está invadindo essa musculatura anterior, a gente já não considera mais ele no estágio inicial. A gente já considera ele o que a gente chama de T3, ou seja, esse T é de tumor. A gente considera um tumor em estágio 3. Mesmo que ele seja pequeno, ele já é considerado avançado porque ele saiu da tireoide e foi para o músculo. Então, mesmo que seja um nódulo pequeno, é claro que eu não quero deixar esse nódulo sair da tireoide para chegar na musculatura, porque aí eu passo a ter um problema. Eu tiro aquele paciente de uma fase inicial com um índice de cura de quase 100% para um paciente num estágio mais avançado que eu já vou ter redução no seu índice de cura. Quando esse nódulo está indo para essa parte da traqueia, para o esôfago e para a parte posterior ou para a laringe, aí a gente já tem um tumor no estágio 4. A gente chama de T4, com relação à característica do tumor, que é mais avançado do que o T3. Então, se eu tenho um nódulo, que ele é um TIRAD5, que ele está numa dessas localizações periféricas, mas ele ainda não invadiu, é claro que eu vou solicitar a punção, porque eu preciso ver esse nódulo de perto, eu preciso ficar de olho nele. Porque que Deus o livre ele cresça nessa localização, se ele tem menos de 1 centímetro, tem um paciente no estágio mais inicial que tem, mas ele saiu e invadiu, eu já tenho no estágio avançado, então eu não quero isso. Nessas situações, nós tomamos a decisão de fazer a punção e ficar de olho nesse nódulo com muito mais cuidado, desde que a punção dê benigna e ele esteja numa localização que não esteja invadindo a cápsula da tireoide. Agora, digamos que a gente tem um nódulo que esteja invadindo a cápsula da tireoide. Está lá, com característica de invasão da cápsula. Seja para a parte anterior, seja para a parte posterior, ele está invadindo a cápsula. Quando a gente tem esse tipo de invasão, pessoal, nós chamamos isso de extensão extratireoidiana. Olha essa imagem de ultrassom que eu estou mostrando para vocês. Aqui vocês conseguem ver uma perfeita imagem da tireoide, que é onde eu estou circulando para vocês, a musculatura aí na frente. Você vê uma perfeita divisão entre a glândula e o músculo. Agora olhem essa imagem. Você vê que o nódulo está saindo da tireoide para ir para a musculatura. Essa imagem, pessoal, ela é
altamente sugestiva de câncer. Esse tipo de imagem, pessoal, mesmo que o paciente vá fazer a punção e essa punção venha com resultado benigno, ou um resultado indeterminado, o cirurgião ele não vai aceitar isso como um resultado para não ter uma conduta cirúrgica. O cirurgião de cabeça e pescoço que vê uma lesão que está saindo da tireoide, invadindo estruturas adjacentes, ele vai indicar cirurgia, porque a gente sabe que isso são lesões caracteristicamente malignas. Quando eu estou falando invadir, pessoal, é diferente de empurrar. Por quê? O paciente pode ter uma tireoide gigantesca, ele pode ter um nódulo gigantesco que está empurrando o músculo está indo todo para frente, mas a cápsula da tireoide continua íntegra. Isso ele está abaulando o músculo, ele não está comendo o músculo, ele não está invadindo o músculo. E eu falo isso porque às vezes o paciente, se está grande, está invadindo. Não, você pode ter um nódulo gigantesco aparecendo aqui no pescoço e o músculo está sendo empurrado, não está sendo invadido. Então, quando a gente tem um nódulo grande que está empurrando o músculo, a cápsula está normal, está tudo perfeito, não tem invasão muscular, é um nódulo benigno, não tem indicação de cirurgia. Não tem. Pode até ter indicação de ablação, de alguma conduta expectante para diminuir o tamanho do nódulo. Agora, quando tem invasão do músculo, é ele comer a cápsula da tireoide, sair comendo o músculo, entrando no músculo, agarrando o músculo. Isso é extremamente característico de câncer. Essas situações, o resultado da punção, ele pode até ajudar na programação cirúrgica, mas ele não vai excluir uma cirurgia, porque nós sabemos que manter um nódulo com esse tipo de característica, ele progredindo, ele vai trazer problemas para aquele paciente. E a gente não quer isso. A gente quer ser o mais rápido possível para diminuir cada vez mais o estágio da doença daquele paciente e ele tem um índice de cura cada vez melhor. Vocês conseguiram entender como tudo tem uma forma da gente pensar para poder ter uma atitude e agir da forma correta para ter um maior índice de cura daquele paciente? Então, nessas situações, pessoal, a gente não segue aquela cartilha que está lá escrito: a punção deu indeterminada, espera 4 meses para repetir, para poder saber o que fazer. Deu indeterminada, vai fazer teste molecular. Claro que não, claro que não. Esse é aquele tipo de nódulo que você não vai ficar olhando, você vai agir. Vocês conseguiram entender, meus seres humaninhos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, vem a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram Ser Humano. Um abraço no coração de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Fui!